Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto, do PPS, o Partido Popular Socialista, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos agora às manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Até quando? Na Folha de São Paulo, réu no mensalão tucano, deputado Azeredo renuncia. No Estadão, Azeredo renuncia e tenta adiar sentença no mensalão mineiro. No Santa Portal, em rede social, Neymar ataca dirigentes do Santos. Hoje eu entendo ganso. No site do Boc News, quiosques da Orla estarão prontos até a Copa do Mundo. No G1 Santos e região, incêndio em Guarujá atinge cerca de 70 moradias. E no portal da UOL, Supremo retoma mensalão e pode livrar réus de crime de formação de quadrilha. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão pública em São Paulo. Vamos falar de política salarial do governo do estado para o funcionalismo público estadual. E saber também dos desafios, prioridades e iniciativas da Secretaria de Gestão Pública, como as novas unidades do Poupa Tempo na região metropolitana da Baixada Santista. Mas vamos falar também de política, de eleições gerais e saber das perspectivas e da expectativa do PPS, o Partido Popular Socialista, com relação às eleições gerais de outubro. O PPS, como se sabe, já definiu apoio à reeleição do governador Geraldo Alckmin na sucessão paulista e também apoio ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, na sucessão presidencial. Mas o debate em torno de todos esses temas com o nosso convidado, o secretário adjunto de Gestão Pública, Rogério Barreto, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 29 graus em Santos. As ondas não passam de meio metro nas praias da região. E as estradas? Trânsito lento na descida da serra no quilômetro 19 da Imigrantes, trecho de Planalto. 2 faixas estão interditadas por conta do tombamento de uma carreta. Homens trabalham na limpeza do local. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega está com tráfego normal. Já a Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre os quilômetros 265 e 262. O motivo é uma carreta quebrada. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos para embarcar. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto. Voltamos já. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor,
pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Variedades, Vitrine Design Gallery, Amigo Animal. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto, do PPS, Partido Popular Socialista, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. A audiência pública realizada na última terça-feira discutiu o novo traçado do túnel ligando Santos a Guarujá. A reportagem é de Márcio Guimarães. Dezenas de moradores do bairro do Macuco estiveram presentes na audiência, alguns usando até nariz de palhaço. Entre os depoimentos, lágrimas diziam mais que palavras. Há 6 anos, ele comprou o apartamento do Macuco. O presidente da Dersa, Laurence Casagrande, ouvia atentamente os moradores. O traçado proposto pelo governo do estado atravessa instalações portuárias entre os armazéns 27 e 29 e segue por baixo da terra até o Macuco. A deputada estadual Thelma de Souza acompanhou a audiência. O melhor traçado para o túnel é na entrada da cidade. Foram 11 alternativas possíveis e a que foi escolhida é a que incide e traz problemas, principalmente para as desapropriações, para a casa das pessoas. Muitas moram há mais de 50 anos naquele espaço, isso é praticamente sagrado. Há que respeitar a cultura e as relações de vizinhos e principalmente de famílias que essas pessoas construíram. Fora isso, sendo na entrada da cidade, nós não trazemos o grande trânsito para Afonso Pena e para Rodrigues Alves. Caso o traçado seja mantido, 174 moradias do bairro do Macuco devem ser desapropriadas. A previsão é de que a obra tenha início em julho deste ano. O Ministério Público defende a tese que o assunto ainda deve ser mais debatido. Para Dauri de Paula Júnior, novas audiências públicas precisam ser realizadas. O Ministério Público ele tem um posicionamento sobre o melhor traçado aqui na cidade de Santos? Não, o Ministério Público ainda não concluiu os estudos de natureza técnica, por isso que eu não mencionei nada a respeito de traçado. Tem sim muitos questionamentos relacionados a fluxo de veículos, né? A correlação desta obra com outra obra em processo de análise e projeto de governo, que é o túnel Zona Leste e Zona Noroeste. Em nenhum momento a comissão ouviu a gente com uma nova proposta que pudesse não haver as desapropriações no bairro do Macuco. Daquele primeiro projeto, o bairro do Estuário seria o maior impactado. Aí houve uma mudança no projeto, essa mudança aconteceu por intervenção do prefeito municipal, que pediu, junto à Dersa, um novo traçado. E esse novo traçado aconteceu agora, desfavorecendo o bairro do Macuco. Pois bem, aí está a reportagem, o VT, enfim, a respeito dessa audiência pública realizada recentemente em Santos, ali na Arena Santos, e o impasse está posto. Ou seja, com esse traçado, 174 residências serão desapropriadas no bairro do Macuco e outras 20, mais ou menos, no bairro da Encruzilhada para facilitar o acesso à Avenida Rodrigues Alves no sentido do túnel. Há aqueles que defendem a ligação sobre o estuário, entre Santos e Guarujá, ou Santos Ilha, Santos Continente, na entrada da cidade, na Lemoa, com um viés portuário, um viés econômico. Seria mais interessante do que esse traçado proposto. De qualquer forma, o impasse está posto e vamos ver qual vai ser o encaminhamento nos próximos dias, porque realmente a Dersa, inclusive, anuncia o início das obras, pelo menos do canteiro de obras, no mês de julho, portanto, daqui a 4 meses. Secretário Rogério Barreto, o senhor é secretário de Estado de Gestão Pública, certamente está acompanhando essa questão. Como é que o senhor vê todo esse impasse e se há uma solução plausível para essa situação? Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia a você, Chico, bom dia, Rodolfo, bom dia, Paula, bom dia a todos. Bom dia aos nossos telespectadores. Bem, é verdade, é uma questão extremamente complexa. Não dá para você definir o que o governo do estado adotou como medida para resolver o problema da ligação entre Santos e Guarujá ou Santos
e o continente, enfim, a Ilha de Santos e o continente, sem que se faça um estudo extremamente aprofundado. Eu tenho absoluta certeza que a Dersa, o Lawrence e toda a equipe realizaram os mais diversos estudos para poder encontrar o melhor traçado para se definir por onde seria o caminho para ter um impacto menor, né, em termos de desapropriações, em termos de famílias que seriam de uma certa forma prejudicadas. Então o resultado foi esse que foi apresentado agora. É claro e evidente que precisa ainda que se sejam feitas algumas discussões para que se mostre às pessoas que as alternativas apresentadas pelo Estado, dentre elas esta que foi a que ficou definitiva, pelo menos neste momento, é a melhor solução a ser apresentada. E também, claro, a gente não pode levar essa discussão, como a gente havia falado anteriormente, um pouco antes, levar essa discussão para o campo político. Tem que ser desenvolvida de forma extremamente técnica. A gente entende que o Ministério Público tem que acompanhar e ele está lá justamente para isso, para defender os maiores interesses da população, assim como o governo do Estado, o governador Alckmin, o secretário Saulo, que é o diretamente responsável por isso, além do Lawrence, evidentemente, e o prefeito de Santos e a prefeita de Guarujá. Todas as pessoas estão procurando o melhor caminho para que se possa desenvolver essa ligação, que é um pleito da nossa região, dos moradores de Santos, de Guarujá e todos aqueles que trabalham na área portuária, evidentemente tem esse interesse para que seja resolvido isso de forma rápida. Se nós mantivermos uma discussão tão aprofundada, ou melhor, uma discussão muito longa, aumentando ainda o tempo que já foi discutido esse assunto, talvez a gente não chegue a um bom termo de uma forma a atender a população do jeito que eles querem. Mas a gente precisa continuar discutindo, evidentemente. Claro, vamos aguardar. Rodolfo Amaral, bom dia, Rodolfo, obrigado pela presença mais uma vez. Você está acompanhando essa questão já há tantos anos, né, Rodolfo? Como é que você vê a situação hoje? Bom dia, Chico, bom dia, Barreto, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Bom, primeiro que a gente tem que ter consciência de que não dá para fazer nenhuma obra de vulto sem que cause os devidos transtornos, se alguém em algum momento há de ser prejudicado. Mas eu acho que a gente está perdendo aí mais ou menos o enfoque aproveitando o programa, a gente está perdendo o enfoque da discussão, porque a deputada Thelma apareceu no vídeo falando da área mais apropriada, que seria lá a entrada da cidade, lá na Alemoa. De fato, se nós estivéssemos falando de um túnel para efetivamente atender as questões portuárias, certo? Um túnel para passar caminhões, que até onde se sabe não será esse túnel patrocinado aí pelo governo do Estado de São Paulo. Esse túnel que nós estamos falando no momento é o túnel para tentar substituir o sistema de travessia de balsas. Agora, além dessas desapropriações, não há a menor dúvida que um túnel na localidade onde querem colocar vai convergir todo o tráfego de toda a cidade para aquela região. Já imaginou o caos não vai estar no subsolo, o caos vai estar em cima. Até chegar nesse túnel, esse é um impacto que ele teria que ser E quem vai sofrer esse impacto é a cidade de Santos. E por questão de prioridade, claro que o túnel que nós estamos nos reportando de caminhões, esse lá na entrada da cidade, seria o mais importante. Claro. E nos últimos 13 anos, eu já disse isso aqui diversas vezes, cada vez eu atualizo mais. Por exemplo, recentemente, aliás, mandei para os grandes jornais esses dias essa análise em nível nacional. Por exemplo, a Codesp, mais uma vez, no ano passado, deixou de utilizar 282 milhões de reais consignados no orçamento da União, tá? E as empresas, as companhias docas, as 7 companhias docas ligadas à Secretaria dos Portos, já hoje perderam em 13 anos 8 bilhões de reais. A Companhia do Rio de Janeiro, 1.900, está ali junto com a Codesp competindo. E nós temos tantas obras, o mergulhão na entrada da cidade, as perimetrais que não terminam. Então, eu acho que o governo do Estado, nessa questão, especificamente desse túnel, deveria, de fato, refletir, não em função, repito, destas desapropriações, porque uma hora seria o estuário,
Outra agora é o Macuco. Vai Daqui pegar a pouco vão Encruzilhada. empurrar para Aparecida, ou vão recuar um pouco para Encruzilhada e Vila Nova, alguém vai, num determinado momento, ser prejudicado. Agora, eu acho que o grande impacto que vai ocorrer, porque quando a gente fala da Balsa, Chico, a gente está falando de filas da Balsa do lado, na Avenida da Praia, e do lado que não prejudica tanto, que é encostado. Quando a gente convergir todo esse pessoal para dentro, e ainda não ficou claro se vai ou não permitir a utilização desse túnel por caminhões, porque se isso acontecer... Essa é uma atribuição, mas essa é uma atribuição da Prefeitura. Quer dizer, os municípios é que regulam isso. Quer dizer, o prefeito aqui mesmo no programa disse que, em hipótese alguma, no momento, não se pensa em caminhões. Mas se a gente for ver, por exemplo, a história da safra, todo mundo falando de estacionamento, esquece esse negócio. Uma safra que antes era de 50 milhões de toneladas, hoje é de 150 milhões de toneladas, o número de carretas triplica, certo? Então, não há escoamento. O Porto de Santos, certo? O desenvolvimento dele é a área continental, certo? E a gente tem que encontrar meios de acessar a área continental sem entrar na cidade, porque se tentar entrar na cidade vai ser o caos. E é por isso que há 30 anos o saudoso prefeito Oswaldo Justo falava muito nisso. Alguns achavam que até ele era um visionário, mas ele já repetia aquilo que Prestes Maia dizia antes, ou seja, a melhor ligação, o futuro da nossa região está nessa ligação Santos Ilha, Santos Continente, para que se alcance de fato a região continental e, consequentemente, o Porto de Santos seria, de fato, a solução mais indicada hoje. Mas, secretário, nosso tema hoje também é, além de sistemas importantes da nossa região, questão da gestão pública. O senhor é o secretário adjunto de gestão pública e entre as suas atribuições da sua secretaria, está o Poupa Tempo, que é uma unidade vitoriosa, enfim, aqui em Santos completou agora 5 anos. 5 anos. Um movimento incrível e tem ajudado muitas pessoas, mas a nossa região precisa de mais unidades de Poupa Tempo, secretário. É verdade. Está tudo concentrado em Santos. O que há de previsão de novas unidades na nossa região? Isso também é uma realidade nossa, né? Não é só o Poupa Tempo que está concentrado em Santos, nós temos algumas outras ações do Estado e da Federação que também estão concentradas em Santos. Então a gente precisa descentralizar essas ações, que é importante por conta principalmente da questão da mobilidade. Se você tem outros equipamentos do Estado e da União nos outros municípios, você evita com que as pessoas acabem vindo para Santos e causem aqueles transtornos de congestionamento nas divisas entre, quando você chega de Cubatão para Santos na entrada, você vem de São Vicente para Santos, quem vem de Praia Grande, passa por São Vicente, vem a Santos, a gente sempre tem um transtorno. Cada vez que você leva os equipamentos para outros municípios, você reduz esse problema de mobilidade. Então, o Poupa Tempo desenvolve exatamente esse programa, essa expectativa. Durante o ano passado inteiro, nós elaboramos um programa junto com o secretário da Visaia, que foi da ampliação das unidades de Poupa Tempo. Você veja, ao longo desses 16 para 17 anos que existe o Poupa Tempo, nós temos 32 unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo. São cidades importantes, evidentemente, como Santos, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, enfim, cidades importantes, cidades grandes, como Taubaté, São José dos Campos, que têm unidades de Poupa Tempo. E aí nós percebemos que havia a possibilidade de nós ampliarmos esse programa. Claro, de uma forma um pouco diferente. Nós diminuímos o tamanho das unidades, diminuímos a quantidade de colaboradores nossos trabalhando dentro das unidades de Poupa Tempo e também passamos uma parte dessa parceria para a prefeitura dos municípios que tinham interesse naquele primeiro momento de receber as novas unidades de Poupa Tempo. E aí também, por conta de uma necessidade nossa de modernização do Detran, nós passamos e trouxemos o Detran para dentro das unidades novas de Poupa Tempo. Havia já uma expectativa de ampliar também e desenvolver um programa novo com os Detrans. Então, neste programa novo, nós agregamos o Detran ao Poupa Tempo, definitivamente, e aí levamos aos prefeitos que, no primeiro momento, tinham interesse de receber as unidades e passamos para eles todo esse formato novo. Então, nós estamos ampliando em mais 35 novas unidades de Poupa Tempo. Na verdade, hoje eu já posso lhe dizer que são 36 unidades novas. Eram 35 da última vez que o secretário da Visaia esteve aqui no programa. E durante esse período nós conseguimos viabilizar, através de algumas reuniões com o prefeito Paulo, a cidade de Limeira também passa a receber uma unidade nova do Poupa Tempo. Então são 36 prefeito unidades Paulo novas. De Limeira, não o prefeito Paulo Alexandre de Santos. Isso, não. Prefeito Paulo da cidade de Limeira, exato. Passa a receber também uma unidade nova
de poupa-tempo. Então, são 36 novas unidades. Esses dias o governador deve anunciar já uma nova unidade também no interior do estado de São Paulo. E aí nós passaremos a 37. E a nossa expectativa é que em mais 10 dias ele consiga anunciar mais uma nova unidade de poupa-tempo, que a gente acredita e espera que seja aqui para a nossa região. Mas nós já temos a confirmação do governo, do governador, o orçamento já reservado e as tratativas já foram feitas. Algumas unidades para a nossa região, como por exemplo a unidade de registro, tinha previsão de inauguração agora para o dia 22 de fevereiro. Nós, por questão de adequação de alguns pequenos detalhes, questão de ar-condicionado, por conta desse calor imenso que tem feito, ainda precisa adequar a questão do ar-condicionado para climatizar o ambiente. E então, por conta disso, a inauguração do dia 22 passou para a próxima semana. Nós temos também a unidade de Praia Grande. Então, depois do Carnaval, registro... Não. Antes? Antes do Carnaval. Era para ser agora, 22 de fevereiro. Sim. Deve ficar para a próxima semana. Sim, então, o registro, registro até o final da semana que vem. Até o final do mês de fevereiro. Até o final de fevereiro, a unidade de registro já está inaugurada. As pessoas que vão trabalhar na unidade de registro já foram efetivamente contratadas, já foram treinadas, já estão praticamente prontas. E aí nós temos a unidade de Praia Grande também, que é uma unidade importante para nós, que será no shopping. O prefeito Mourão já definiu o local, já estão fazendo as adaptações no local. E nós temos a unidade de Guarujá, que neste momento ainda não tem um local definido. Nós tínhamos duas alternativas, na Ademar de Barros e na Dom Pedro. A prefeitura iniciou as tratativas com os proprietários dos imóveis, mas a última informação que nós recebemos é que efetivamente não deu certo. Agora, então, Praia Grande e Guarujá, neste ano ainda? Praia Grande, certeza. Praia Grande neste semestre ainda. Primeiro semestre. Isso. Tá. Guarujá, nós não temos ainda o local definido. Nós não conseguimos que a prefeitura de Guarujá nos identifique o local, nos aponte onde será a unidade de poupa-tempo. Praia Grande, Guarujá e registro. Portanto, seria importante que Guarujá também resolvesse, ainda neste ano de 2014, mais uma unidade de poupa-tempo para facilitar a vida dos moradores de Guarujá. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, a gente já falou bastante aqui sobre poupa-tempo. É uma iniciativa vitoriosa do governo, não tem a menor dúvida. Às vezes a gente fica imaginando, se o Estado tem 645 municípios, por que não pelo menos 645 unidades do poupa-tempo? É que a maioria das pessoas desconhece o restante do Estado. Nós temos cidades no Estado de São Paulo, e não são poucas, que tem 5, 10 mil habitantes, certo? Então não exige um poupa-tempo, uma unidade dessa natureza. O ideal seria que tivessem privilegiadas pelo menos as 43 regiões regionais de governo, as 15 regiões administrativas tivessem onde tem uma densidade. Você pega uma região como Sorocaba. A região de Sorocaba tem 79 cidades e 41 mil quilômetros quadrados. É quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, entre uma cidade e outra, às vezes você anda 4 horas para... Então, não vai poupar tempo nenhum. Você pode ter até a unidade lá, poupa o tempo na unidade, mas perde o tempo na estrada. Então, agora, eu queria exatamente aproveitar essa configuração do Estado para deixar uma questão aqui para o Barreto, porque... eu até como professor da área de gestão pública, entendo gestão pública com uma amplitude maior do que um sentido, às vezes, de uma secretaria de administração com outro nome. Claro. Gestão pública enseja uma interface aí com todas as demais secretarias do Estado. E administrar um Estado do tamanho e com as peculiaridades do Estado de São Paulo não é fácil. Sobretudo se não se utilizar da ferramenta aí da informatização. E eu queria que o secretário, até porque está subordinada à secretaria dele, a questão da informatização do Estado, quer dizer, quais são os avanços efetivos do Estado de São Paulo nesse tipo de investimento para modernizar, de fato, o Estado dentro de todas as suas demais atribuições? Mas, secretário, o senhor responde no próximo bloco. Tá. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A
Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de fevereiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto, do PPS, e também o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que deixou o secretário a pergunta no bloco anterior a respeito dos avanços na informatização para a modernização do Estado, atribuição da Secretaria de Gestão Pública. É verdade. Foi providencial essa pergunta, Rodolfo. E é importante que a gente esclareça as pessoas. Hoje é humanamente impossível um Estado do tamanho do Estado de São Paulo e com as atribuições que tem o Estado de São Paulo e com a quantidade de servidores públicos que nós temos, entre ativos, inativos, são mais de 1.200.000 servidores. Então é humanamente impossível que essa máquina imensa não consiga desenvolver suas ações se ela não tiver ferramentas tecnológicas suficientes para que a gente possa fazer com que se desenvolva de forma correta. Eu estive no mês de agosto do ano passado na Espanha e buscando algumas ferramentas, inclusive um programa que foi implementado pelo governo de Espanha de desmaterialização de documentos, ou seja, muito do que se trabalha em termos de administração pública, sem que se elabore, sem que se faça, sem que se produza papel. Todo o procedimento através da web. Esse foi o modelo que a gente buscou trazer para a administração pública do governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Gestão Pública, e nós estamos implementando. Nós licitamos a contratação de uma empresa para poder desenvolver este programa, visto que todos os softwares, todo o programa que nós buscamos, o governo de Espanha veio nesta parceria com o governo do Estado de São Paulo de forma gratuita. Então nós iniciamos um grande programa de desmaterialização através da Secretaria de Gestão Pública. Esse é um início, é um embrião de uma grande ação que eu tenho certeza absoluta que vai fazer com que os documentos, as ações, as necessidades do governo do Estado tramitem de forma muito mais rápida e tragam um resultado mais positivo. Dentro do Departamento de Perícias Médicas do Estado, nós tínhamos um volume imenso de papel. Muito do que se desenvolvia por lá, mesmo com as ações da Prodesp, que também está ligada à pasta da gestão pública, era desenvolvido de forma que os processos passavam de um departamento a outro, necessitando de um despacho. Hoje tudo isso é feito através da web. Uma solicitação, por exemplo, de um servidor público que precisava de uma readaptação que demorava em média 80 dias, hoje não passa de 15 dias entre a solicitação do servidor e a publicação no Diário Oficial do Estado. Então, esse é um processo que nós estamos cada vez mais trazendo para dentro do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, para que essas respostas, principalmente para o servidor público, seja feita de forma muito mais rápida. Hoje, nós ainda enfrentamos
alguns problemas com relação às aposentadorias dos servidores. As pessoas solicitam as suas aposentadorias e a gente ainda tem um tempo um pouco alongado com relação a isso, mas dentro desse nosso grande programa, essas respostas de aposentadorias de servidores públicos serão feitas de forma muito mais rápida. Isso está sendo colocado em prática dentro do nosso Estado e a gente tem certeza absoluta que durante esse semestre ainda a gente vai ter respostas muito positivas com relação a isso. Secretário, aproveitando esse gancho, eu queria falar também sobre política salarial para o funcionalismo. Mas antes, a Paula tem uma pergunta de um telespectador. É da Maria Aparecida, Chico, ela é moradora do bairro do Estuário. Ela quer saber se há planos para instalar um posto do Poupa Tempo em Bertioga. Na verdade, a gente entende que a cidade de Bertioga, neste primeiro momento, neste primeiro programa de expansão, ela será atendida pela unidade de Guarujá. Então, a nossa expectativa é que morador de Bertioga e daquela região vá ao Poupa Tempo de Guarujá e aí ele não precise se deslocar mais à cidade de Santos para elaborar os seus documentos. Quando o Poupa Tempo estiver concluído, ou pelo menos inaugurado, o que se espera que aconteça este ano, né, secretário? Exatamente. No caso de Bertioga, eu estava tentando me lembrar aqui do nome. Bertioga, na verdade, já tem 2 unidades semelhantes ao serviço de Poupa Tempo. Claro que não com a amplitude de serviços oferecidos, mas tira, por exemplo, carteira de trabalho, além de todas as atribuições, chama-se Espaço Cidadão. Tem um no centro da cidade e um... Mas é uma iniciativa da Prefeitura? Da Prefeitura. Tem um no centro da cidade e tem um em Boracéia. São 2 unidades que têm uma demanda incrível. Quer dizer, e tirou aquele sufoco de cima da própria Prefeitura. E se Guarujá demorar muito, Bertioga pode adaptar e ampliar isso. Já tem as instalações prontas. São dois lugares, um no centro da cidade e um em Boracéia. A gente espera a unidade de Guarujá com muita brevidade, porque é importante demais para nós. O anúncio foi feito durante o mês de março do ano passado, então a gente está aguardando que a Prefeitura de Guarujá defina o seu local. Os secretários têm conversado bastante conosco, mas eles precisam definir o local para que a gente possa implementar a nossa unidade por lá. Muito bem, secretário, o senhor é político, foi vice-prefeito de São Vicente, enfim. Estamos num ano eleitoral, o senhor é um membro influente do PPS, o Partido Popular Socialista em São Paulo, secretário de Gestão Pública da Visaia, deputado estadual, vai ser candidato à reeleição, conforme anunciou aqui mesmo no Jornal em Foque. E ano eleitoral sempre remete à política salarial do funcionalismo, secretário. Também outra das atribuições da Secretaria de Gestão Pública. E é sabido que o funcionário, de um modo geral, ganha mal. Quer dizer, o Brasil paga mal, um salário mínimo de R$ 720, um país onde o aposentado recebe 5% de reajuste, embora o salário mínimo em São Paulo seja maior, mas o fato é que o salário mínimo é muito baixo, está muito aquém daquilo que o Diese considera razoável para que uma família possa viver dignamente. E a situação em São Paulo para o funcionalismo também não é diferente. Os servidores da área da segurança, da área da educação, da área da saúde reclamam por melhores salários, melhores condições de trabalho. Nesse sentido, secretário, o que é que o governo do Estado de São Paulo está fazendo no sentido de melhorar a situação do funcionalismo? Principalmente ouvindo as categorias. Eu acho que a função principal do governo do Estado de São Paulo, de cada um dos secretários, e aí por fim acaba canalizando todas essas decisões na Secretaria de Gestão Pública e evidentemente através do governador Geraldo Alckmin as soluções são apresentadas, mas principalmente ouvir os servidores. Esses dias agora nós terminamos através da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública, que é a unidade que recebe todas as informações e as solicitações de todas as pastas, de todos os servidores públicos com relação à reposição de perdas, à reestruturação de carreiras, enfim, tudo o que se remete ao servidor público na mudança das condições atuais é feita pela Unidade Central de Recursos Humanos que está conosco na Secretaria de Gestão Pública. Então nós terminamos os estudos do Paula Souza agora, a reestruturação do plano de cargos e salários de todos os servidores do Paula Souza e encaminhamos de retorno para a Secretaria da Fazenda e Planejamento para que seja feito definitivamente o estudo em termos de aporte financeiro para que se consiga atender a demanda dos servidores do Paula Souza. Então, todas essas necessidades de todas as pastas, de todos os servidores, de toda a categoria, acaba vindo para a Secretaria de Gestão Pública através da UCRH. E sempre, por determinação do governador, o secretário da Visaia, ele elabora os estudos junto com a UCRH e encaminha
para que seja feito os estudos financeiros. Rodolfo Amaral. Queria sair numa outra direção, Chico, que é muito preocupante, não só no âmbito do Estado, mas da gestão pública de um modo geral, que diz respeito também ao servidor público, mas, sobretudo, em relação à questão da inatividade. Eu pergunto, secretário, como está na sua pasta essa atribuição? Qual é o perfil hoje do funcionalismo do Estado de São Paulo, do ponto de vista de faixa etária e de tempo de serviço? Quantos, por exemplo, em termos percentuais, estarão aposentados nos próximos 5, 10 anos? Qual é a política de reposição? Tá? Porque em algumas atividades requer um grau de experiência, preparação. Como é que o Estado se reequilibra dentro desse processo num universo tão vasto de servidores? Eu sinto isso, por exemplo, que um contingente que eu acompanho com uma certa frequência é o contingente da Polícia Militar. Sim. E a gente vê que, por exemplo, ano a ano tem se tornado, o contingente de inativos que vai para a inatividade é sempre maior do que aquele que ingressa. E o contingente final, evidentemente, fica cada vez menor quando se pede mais policiamento. Como é que dá para fazer, certo, dentro do governo, essa política de controle da movimentação do quadro de pessoal? Claro, é evidente. A gente tem um problema que a gente não pode fugir dele, não há possibilidade nenhuma de que nós neguemos que nós precisamos repor as perdas, né? Você citou o caso da Polícia Militar. Durante a década de 80, nós tínhamos um curso de formação de policiais que era de 6 meses. Então, a unidade formadora, como por exemplo aqui na nossa região, que é o CPI 6, né, no Canal 6. Então, ela formava, em tese, durante um ano, 2 turmas. Né? Com a mudança da legislação e a melhora do nosso curso de capacitação, de formação de policiais, em especial o curso de formação de soldados, que passou de 6 meses para 1 ano, as nossas unidades formadoras deixaram de formar na mesma quantidade policiais para suprir as necessidades iniciais de saída daqueles que haviam concluído seu tempo de permanência no Estado, seja por 30 anos de serviço, seja por um período menor, mas juntando com o tempo de fora, enfim. Completar os 30 anos de atividade, os policiais acabam aposentando por conta da legislação que existe. E aí, nós precisamos o quê? Nós precisamos aumentar a capacidade formadora. E o Estado tem feito isso diuturnamente. Foram criadas novas unidades de formação para policiais militares, em específico nesse assunto que nós estamos tratando. Então, por conta do aumento do período da formação de um policial, que deixou de 6 meses para 1 ano, aumentaram também as unidades formadoras, para que a gente possa fazer frente a essa necessidade nossa. É claro que cada vez mais você profissionaliza o policial, cada vez mais, se você der boas condições a ele de trabalho, você der um salário digno, e aí nós estávamos falando da questão salarial de todos os policiais, de todas as categorias, você dá um salário digno para o policial, você mantém o policial durante um bom tempo na atividade, você tem uma perda menor durante o período em que ele deveria cumprir as suas atividades ao longo dos 30 anos. Mas, principalmente, no caso da Polícia Militar, a gente precisa continuar esse processo de ampliação das nossas unidades formadoras para que a gente possa fazer frente às necessidades de manter o quadro atual da Polícia Militar, de ampliar o quadro, principalmente quando a gente aumenta a população do Estado, a gente precisa, é claro, estar ampliando sempre os nossos quadros. Mas eu queria até aproveitar, nós falamos de Polícia Militar, mas vamos falar, por exemplo, de professores. Em 1996, final de 96, foi criado lá na época o tal do Fundef, hoje Fundeb. Foi efetivamente implantado em 98 e naquela ocasião, a gente tem estudos sobre isso, o Estado detinha 87% do ensino fundamental, tá? Dos contingentes de alunos do ensino fundamental. Hoje, o Estado detém 50%, caíram 37 pontos percentuais. Ou seja, os alunos foram municipalizados, principalmente nos chamados anos iniciais. E eu pergunto, e o que foi feito dos professores que davam aula para esses alunos, se eles foram para a rede municipal? Eles se aposentaram? Porque a gente tem visto aí sistematicamente o governo de São Paulo, pelo menos nos últimos anos, já promoveu aí 2 concursos públicos de professores para ingresso aí de 59 mil professores.
o que está acontecendo dentro desse contexto? Está faltando mesmo professor, a municipalização não foi suficiente, ela parou num determinado estágio que o governo precisa desse contingente, tem muito professor se aposentando, qual é a realidade? Além de ter um número grande de professores se aposentando, evidentemente você tem que necessariamente repor as perdas, por conta disso o Estado promoveu um grande concurso, como nós falamos agora. Esses dias, desde semana passada, o nosso Departamento de Perícias Médicas está fazendo a perícia de ingresso, né? São mais de 15 mil novos professores que estão fazendo perícias de ingresso neste momento agora, nesta primeira chamada da Secretaria de Estado da Educação. Isso é um número relevante, né? Importante para que a gente possa suprir as necessidades neste momento. É claro que este concurso para cerca de 59 mil professores que serão chamados ao longo de todo esse período para poder, é claro, suprir aquilo que precisa. Não tenha dúvida que há uma necessidade de Em São Paulo tem um déficit de 50 vagas. mil professores. Sim. 50 mil professores de matemática, de português, enfim, a necessidade é urgentíssimo. É importante. E por conta disso que foi feito esse concurso, para suprir essas vagas que ainda existem. E a gente tem que repô-las, né? Não resta dúvida. Tá certo. Secretário, eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Carnaval 2014, a maior cobertura dos desfiles da região. Acompanhe com a gente os desfiles das escolas de samba. Dia 1º, Guarujá. Dias 2 e 3, Santos. Dia 4, Praia Grande. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de fevereiro, e hoje recebendo o secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto, do PPS, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E temos mais uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? Isso, Chico, é o Gabriel, ele é morador do bairro do Campo Grande, aqui em Santos. Ele faz a seguinte pergunta: quais os cursos oferecidos pelo Acessa São Paulo? Como fazer para se inscrever? Quais os critérios exigidos? Bom, o Acessa São Paulo é um programa do governo do estado que também tem cerca de 16 anos. Nós temos mais de 70 milhões de atendimentos já realizados no programa. Nós temos o programa em 554 municípios, são 755 unidades, são mais de 1.200 monitores que atendem no Acessa São Paulo. Então, a pessoa, para se utilizar do Acessa São Paulo, é muito simples. Ela vai à unidade, aqui na cidade de Santos nós temos unidades do Acessa São Paulo. Na verdade, em toda a nossa região da Baixada Santista, apenas o município de Praia Grande ainda não tem uma sala de Acessa São Paulo. Está previsto para que na unidade do Poupa Tempo, que provavelmente será no shopping, no shopping de Praia Grande, nós teremos lá dentro uma sala do Acessa São Paulo. Então, a pessoa comparece à unidade do Acessa São Paulo com o seu documento, faz a inscrição e passa a se utilizar do computador que tem nessa unidade. Então, além dos cursos que são disponibilizados de web designer, espanhol, inglês, as mais diversas possibilidades, a pessoa também pode acessar a internet, aprende a elaboração de currículo, encaminhar um currículo para uma empresa, enfim, poder entrar nas redes sociais. O Acessa São Paulo
permite todas essas facilidades. O serviço é gratuito? Esse serviço é gratuito, disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo, em praticamente todos os municípios do nosso estado. E no caso de Santos, na unidade do Poupa Tempo, a população pode encontrar acesso a Em São Paulo. Santos, na unidade do Poupa Tempo, nós temos uma sala grande do acesso a São Paulo. Ótimo. Secretário, temos uma pergunta aqui do telespectador Antônio José, da cidade náutica de São Vicente, que quer saber se o senhor será candidato este ano. Não era para o último bloco essa parte? Já estamos no último bloco. Na verdade, a gente tem algumas tarefas partidárias, né? O nosso secretário de Gestão Pública, o deputado Davi Zaia, se afasta agora, a gente acredita que no início de abril, para voltar para a Assembleia Legislativa, para poder tocar suas atividades por lá e concorrer à reeleição para deputado estadual, né? O partido também tem conversado bastante e nós temos participado de todas essas discussões, em virtude, é claro, eu faço parte da executiva do Estado, do diretório nacional do partido, e o partido entende que é importante que nós tenhamos candidatos nas mais diversas regiões, candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, né? Então, aqui na nossa região, a gente já tem uma expectativa muito positiva com a candidatura, uma possível candidatura do Marcelo Del Bosco, que hoje é secretário de Defesa da Cidadania da Prefeitura de Santos, na cidade de Santos. Isso, nós temos uma expectativa muito positiva, nós estamos conversando muito com o Marcelo para que ele aceite um convite do partido para disputar as eleições aqui na região e como deputado estadual aqui na cidade de Santos. Essa é uma expectativa nossa. E nós temos também uma necessidade de encaminhar um candidato a deputado federal aqui na nossa região, que é importante para o partido. Nós precisamos, evidentemente, participar das eleições, né? O nosso presidente nacional, o deputado Roberto Freire, disse que time que não joga não ganha campeonato. Mas o senhor não respondeu a pergunta do Antônio José. Ele quer saber se o senhor vai ser candidato. Pois é. Nós precisamos discutir. O senhor disse de todos os outros, mas não respondeu se vai ser ou não. Na verdade, nós precisamos discutir isso internamente no partido. Nós temos bons nomes aqui na região. Nós temos o Braz Antunes, que foi vereador nosso. Nós temos a Fernanda Vanucci, que é vereadora nossa aqui na cidade de Santos. Nós temos 2 vereadores na cidade de Praia Grande, o Edu Sanguibon, o Marcelino. Nós temos o vereador Sorriso na cidade de Guarujá. Nós temos o vereador Zé Pedro na cidade de Mongaguá. Enfim, nós temos alguns companheiros. Nós temos o Rafael, que é vereador na cidade de São Vicente. Enfim, nós temos algumas pessoas que poderiam disputar as eleições aqui na nossa região. E é claro, todas as vezes que nós participamos das reuniões, as pessoas falam: Barreto, você também pode ser um nome. É claro, não vou omitir. Você não descarta a possibilidade. Não descarta a possibilidade de disputar as eleições agora. Deputado estadual, nós já temos uma indicação federal seria. Que é o deputado Marcelo Del Bosco, o vereador Marcelo Del Bosco. Já estou prevendo o Marcelo na Assembleia Legislativa. O vereador Marcelo Del Bosco. Agora, deputado federal, a gente precisa encontrar um nome. E é claro, dentre esses nomes, o meu nome também está colocado. Estou à disposição do partido. Rodolfo Amaral. Secretário, as eleições, como estão falando, estão aí. Nesse ano, em especial, claro que vão, no âmbito do Estado de São Paulo, aí, sobressair alguns temas, como o caso da segurança pública, mas, sistematicamente, eleição pós eleição, tem um tema que não sai da pauta e cada vez que é debatido dentro de um cenário de maior gravidade, que é a área de saúde. Sim. E do ponto de vista da saúde, pelo menos no Estado de São Paulo, nós vamos, a princípio, ter 2 médicos como candidato ao governo, o que vai acirrar mais o debate. De partidos diferentes, mas que têm até um pensamento muito semelhante com relação às chamadas organizações sociais na área de saúde, que no caso do Estado de São Paulo, hoje administra aí, provavelmente mais de 40 unidades de saúde. O senhor é o secretário adjunto de gestão. A gente sabe que os médicos, quando contratados para essas unidades, organizações de saúde, que administram, recebem, às vezes, quase o dobro do médico do quadro fixo de pessoal. Primeiro, qual é a eficiência, de fato, dessas organizações em relação ao custo que elas representam? E segundo, como equacionar, certo, essa disparidade salarial entre o contratado terceirizado e aquele do quadro fixo, que provavelmente vai ficar atento, porque o servidor público é um eleitor também, claro, e vai questionar nessa hora. Claro, não tenha dúvida. Eu percebo que o governo do Estado vem caminhando de forma muito boa, né? Já o secretário Giovanni, o secretário Davi,
eles têm o Giovanni desenvolve, o Davi, um programa importante de implementação, de administração de alguns hospitais através de OSs. Agora, a rede Luci Montoro, ela vem sendo, na maioria das suas unidades, administrada pelas OSs. Os resultados são muito positivos, né? A gente tem que entender, principalmente, aquilo que vai para a população, né? Para aquelas pessoas que se utilizam dos equipamentos, né? A gente percebe que as pessoas, elas saem extremamente satisfeitas com relação àquilo que é apresentado, o serviço que lhe é prestado através dos profissionais contratados pelas OS. Não diferente, claro, o serviço que é prestado pelos profissionais que são servidores públicos do Estado. É claro que a política salarial, e nós falamos dela um pouco antes, a política salarial do Estado ela tem que ser discutida categoria por categoria. O Estado não tem mais uma database onde ele definia a política salarial e definia o percentual de reajuste de salário num dia específico, como era no passado. Quando nós tínhamos o problema de uma inflação galopante, nós vivíamos com algumas datas bases para as categorias de servidores públicos do Estado e naquele dia em específico nós tínhamos a reposição de perdas e a partir daí nós ficávamos praticamente 6 meses, quando a inflação ficou pior, ou então 1 ano, quando nós ainda tínhamos uma inflação um tanto quanto controlada, mas nós tínhamos uma data específica para reposição de perdas. Hoje não. Hoje as questões dos servidores são discutidas através das suas categorias, através das secretarias, através da gestão pública e da UCRH, de uma forma praticamente individualizada, né? Agora nós estamos tratando da questão dos dentistas e dos médicos. Os cirurgiões dentistas têm um entendimento de que os vencimentos deles têm que ser equiparados aos vencimentos dos médicos. Essa é mais uma questão que está conosco lá na Secretaria de Gestão Pública e a UCRH vem discutindo isso com a categoria dos cirurgiões dentistas. Então a gente precisa resolver essa questão, assim como tantas outras, mas de forma individualizada, discutindo, conversando, procurando encontrar a solução, porque como você disse, o servidor médico, o servidor enfermeiro, o servidor atendente de enfermagem também é um servidor que participa das mais diversas atividades, assim como todos os outros cidadãos. Então ele também tem que ser tratado dessa mesma forma. Também tem que ter uma preocupação específica com ele, por ser servidor, evidentemente. Secretário, para encerrar, nós já estamos no limite do programa. Eu queria voltar à discussão política e colocar o seguinte ao senhor. O PPS, o seu partido, já decidiu-se pelo apoio ao governador Alckmin, que é do PSDB, claro, e o apoio ao governador Eduardo Campos na sucessão presidencial, que é do PSB. Perfeito. É provável que o PSB lance candidato próprio em São Paulo. E é possível que esse candidato seja até o deputado federal da nossa região, Márcio França, ex-prefeito de São Vicente. Nessa possibilidade, a candidatura própria do PSB, a candidatura de Márcio França, governador de São Paulo, como fica o PPS em São Paulo? Vai apoiar o Márcio França ou vai apoiar o governador Alckmin? Bom, essa questão já está definida, né? Na semana passada, no final de semana passada, nós tivemos inclusive uma reunião do Diretório Nacional do partido. Nesta reunião nós aproveitamos para reeleger a nossa executiva, o presidente Roberto Freire foi conduzido novamente à presidência do partido e o deputado Davi Zé, que é o presidente estadual, conduzido à condição de secretário-geral do PPS. Então lá, com a presença de Eduardo Campos, inclusive, nós tivemos uma reunião antes, ficou definido, isso está muito claro, o PPS no estado de São Paulo caminha com o governador Geraldo Alckmin. Essa é uma decisão que já está sacramentada. Mesmo se o deputado Márcio França for candidato. Mesmo se o deputado Márcio França for candidato, o PPS caminha hoje com o governador Geraldo Alckmin. Não resta nenhuma dúvida com relação a isso. Tá certo. Secretário, nós teríamos mais a conversar, mas infelizmente somos limitados pelo tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço a você, Rodolfo, Paula, a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Rodolfo Amaral, mais uma vez, obrigado pela presença. Um grande abraço a todos. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.